O que eu alerto vocês na elaboração do orçamento? Estejam de acordo com tudo que o Tribunal de Contas emite. Não sei se alguém já teve o prazer ou o desprazer de olhar a tabela da Receita para o ano que vem. Já saiu no tribunal, depois nós vamos dar uma passada aqui. Basicamente, mudou todas as contas de receita do Fundo de Previdência. Tá? Então, contribuição do servidor, contribuição patronal, as aplicações, mudou tudo no plano de Previdência. E, na Prefeitura, o que eu vi de mais substancial assim, as contas de receita referentes à iluminação pública. Tá? Então, e quanto às providências patrimoniais, anexo 1 da Instrução Normativa 70 de 2012, nós temos que primeiro entender o que é patrimônio público. Patrimônio público é o conjunto de direitos e bens tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou representante, ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. Mais lá na frente, mais precisamente em 2021, essa questão de nós estar controlando só o combustível dos veículos vai passar a tudo que você coloca em cada veículo. Ou seja, as peças hoje, se você compra as peças, você pode até efetuar um empenho individualizado lá por carro, mas você não tem um controle de entrada e saída de peça. Eu tenho visto nos portais de transparência, por exemplo, e isso é mais fácil de evidenciar em câmaras, que tem geralmente 1 ou 2 carros, ou um carro diferente do outro, que dentro do mesmo mês ou 2 meses seguintes, meses próximos, o veículo recebeu 8, 10 amortecedores. Então, tudo isso hoje, para quem, digamos assim, tem tempo, e geralmente a oposição tem tempo, vai buscar esse tipo de situação para tentar complicar a vida do gestor. Conceito em que remetem um ativo, então está destacado em verde, são os direitos e bens, que seja portador ou represente um fluxo de benefício presente ou futuro. Conceitos que remetem ao passivo, são as obrigações em cima destes bens, e destinação social, os que são inerentes à prestação de serviços públicos. O que nós vamos estudar rapidinho dessa instrução normativa? Ela é velha, é 2012. Muitas pessoas diziam que seria implantada em 2014. Teve empresas, prefeituras, que contrataram empresas ou fizeram um trabalho com o pessoal próprio, levantando todo o patrimônio, adequando, tudo naquela época. Mas o serviço foi perdido, porque depois que foi feito, parou. Se você procurar levantar em alguns municípios, depois que foi feita essa avaliação, nunca mais teve movimentação nenhuma no patrimônio. E lembrando bem o seguinte, os grupos de contas do balanço patrimonial de vocês vão ter que estar com os mesmos valores da somatória dos bens por grupo lá no patrimônio. Vocês lembram até 2012 que no final do exercício, quando íamos encaminhar a última remessa do SIM-AM, nós tínhamos que encaminhar um inventário de bens. E esse inventário fazia o casamento, o somatório do inventário por grupo de contas, tinha que fechar com as contas do balanço. E daí tinha os espertinhos que faziam assim, bens diversos, o valor da diferença que estava dando. Para a conta chegar. Eu vi muito disso em balanço. Não vai passar efetuando isso. Tá? Artigo 9º. Tendo em vista o artigo 6º da Portaria 406, de 20 de junho de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional, com redação dada por sua Portaria 231/2012, o município divulgará até 30 de junho de 2012, em meio eletrônico de permanente acesso
Público do Tribunal de Contas os procedimentos contábeis específicos respectivos à parte 3 do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que adotará em 2012. Parágrafo único. Cronograma de adoção dos procedimentos contábeis respectivos à parte do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público deverão ser adotados até 31 de dezembro de 2014, na forma do conteúdo mínimo descrito no anexo 1 da presente instrução. Constará do painel de declarações da seção de entidades municipais da página do Tribunal, juntamente com as declarações que se referem ao artigo 19 da Instrução Normativa 58 de 2011. Cronograma para adoção à portaria. Créditos ou tributários ou não, por competência e dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas. Também é outra coisa que vocês têm que cuidar para o orçamento do ano que vem. Se a dívida ativa escrita na contabilidade vai estar igual à dívida ativa lá no tributário. 99% dos municípios não tem essa informação. Tá? Obrigações e provisões por competência. Outra situação que fica mais fácil para quem veio da área comercial há pouco tempo. Provisionar. O próprio 13º, a partir do ano que vem, vocês vão ter que escrever a provisão mensal dele para pagamento no final do ano. Lá no grupo de controle. Tá? Bens móveis, imóveis e intangíveis. Fenômenos econômicos resultantes ou independentes da execução orçamentária. Depreciação, amortização e exaustão. Por ocasião do encaminhamento da prestação de contas deste ano, eu vi em vários órgãos de publicação, inclusive eletrônicos, balanços de prefeituras pequenas, prefeituras médias, prefeituras grandes, câmaras pequenas, médias e grandes, e na sua maioria, no balanço patrimonial, onde fala depreciação, amortização, exaustão, tudo zerado. Passou no tribunal, mas 2019 não vai passar, porque a portaria do STN vai exigir ano que vem isso. Então tomem cuidado, vão se adaptando a isso, para a partir de janeiro vocês terem isso em mãos. Ativos de infraestrutura, o que é isso? Vocês têm cadastrado lá no patrimônio de vocês os bens do domínio público? Vocês receberam uma herança da iluminação pública, um patrimônio da Copel. Poste, bico de iluminação, transformador, etc. e tal. Está cadastrado no patrimônio de vocês? Não está. A maioria não está. Então, esses bens de infraestrutura. Implementação do sistema de custos, a aplicação do plano de contas e aspectos patrimoniais previstos no manual de contabilidade aplicado ao setor público. Então, neste item aqui, nós temos o demonstrativo, né, o cronograma, que deveria ter sido utilizado. A maioria dos municípios nem fez esse cronograma de aplicação. Então, nós temos aqui o item, o produto, o status da realização, o percentual e o prazo máximo, para cada um dos itens anteriores. Gestão de bens patrimoniais no setor público. Por onde que eu começo? Aí vai, se vocês têm um setor próprio de patrimônio ou não, e se esse setor de patrimônio ele efetivamente efetua este controle patrimonial. Sabe me dizer se essa carteira aqui é desta sala mesmo? Quem que é o responsável por ela? Então, entre esperar no apuro do tribunal cobrar, como todo bom brasileiro, quando alguém cobrar eu vou correr atrás, existem várias formas de começar isso. Primeiro vai ter que ter a relação do patrimônio que está cadastrado no município, efetuar conferência com os bens gerais, baixar esses bens que não foram encontrados, etc. e tal, e regularizar esse patrimônio. Tem uma maneira bem fácil de fazer isso. Num curso anterior, um aluno perguntou para mim, eu posso contratar uma empresa?
Pode. Só que tem a seguinte questão. Essa empresa ou a comissão formada por 5, 6 servidores, toda a responsabilidade para ela vai demorar muito tempo. Então, existe uma maneira mais fácil. Você delegar poderes para cada responsável do setor. Então, você chama os secretários passam para os chefes de departamento, que passam para os diretores da escola, que passam para as professoras. Em 2 dias, você tem todo o patrimônio levantado. Porque para eu contar essa sala aqui, eu vou levar 1 hora. Se uma comissão for contar todos os bens do município, vai levar 6 meses. Portaria. Aí, tem um outro detalhe no patrimônio que é interessante. Por que muitas das vezes o patrimônio do município fica sem nenhum tipo de controle? Porque não se delega. Eu visitei uma prefeitura esses dias, eu achei muito interessante a postura deles quanto ao patrimônio. Foi feito todo esse levantamento, toda essa adequação contábil, aplicação de depreciação, amortização e tal, mas eles tinham um problema seguinte, chegava alguém, você está usando essa carteira aqui? Não, não estou usando. Levava embora daqui, para outro lugar. Você não sabia onde aquele bem que estava registrado nessa unidade orçamentária foi parar. Aí o que foi feito? Foi feito um termo de responsabilidade para o chefe daquela unidade ser responsável pelos bens. E em cada sala do município, eu visitei a sede do município, em cada sala, atrás da porta, estava lá a relação dos bens e a assinatura do responsável por aqueles bens. Ou seja, quando eu tenho isso, alguém chegar e falar assim, eu estou levando essa carteira daqui porque essa carteira não tem utilidade, a pessoa que é responsável já breca e não deixa. Então, automaticamente, isso vai ser reportado lá para o setor de patrimônio, que vai efetuar a movimentação no sistema e vai tirar da responsabilidade dessa pessoa e vai passar para outra pessoa a responsabilidade. Bastante trabalho, mas quando você implementa isso, o trabalho diminui. Se quebrou essa carteira aqui, a pessoa que é responsável ela vai procurar o setor de patrimônio quanto antes para regularizar a situação, para tirar a responsabilidade dela. O grande problema que nós temos no serviço público é a inerência da responsabilidade. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Quando um gestor ou um controlador interno ou alguém procura impor essa responsabilidade, num primeiro momento, ele não tem o retorno esperado. Mas, com o tempo, você faz adequação normal nisso. É a mesma coisa quando nós falamos em responsabilidade quanto encaminhamento de dados para tribunal ou para qualquer outra entidade. Geralmente diz o seguinte, isso é obrigação do contador. Não é não. Se você delegar poderes, a responsabilidade daquele setor. Eu que faço a tesouraria? Eu sou contador do município, é eu que faço a tesouraria? Não é. Quem tem que mandar o módulo lá do SIM-AM é a tesouraria, não eu. Então, nessa escala de por onde começar, eu tenho que ver, primeiro de tudo, qual o valor de cada bem atualmente. Porque a regulamentação anterior, ela diz o seguinte, o bem será alocado pelo seu valor de aquisição. E nós temos isso historicamente, inclusive que não existia essa implementação de depreciação, nada, que você tinha um bem lá, vamos pegar um caminhão de lixo da década de 70, que com as adequações de moeda, etc e tal, ele vale hoje R$1 milhão no patrimônio do município. Oi. O patrimônio da Câmara vai ser feito pelo Executivo? Não. Pela Câmara. O Executivo só absorve esse patrimônio quando vocês entregam para ele, porque vocês não podem doar para outra pessoa. Então, esses dias até um presidente da Câmara, eu tenho uns computadores velhos lá, eu queria doar para a polícia, para a PAI, não sei por quem. O procedimento é você entregar para o município e o município efetuar a doação. Tem que ter o sistema de patrimônio dela. Porque quando você faz a aquisição de um carro novo, de um computador, etc. e tal, você cadastra dentro da Câmara um lançamento contábil da entrada desse bem.
Então, enquanto ele está sob a responsabilidade da Câmara, é o patrimônio da Câmara. Tá? Então, era pelo valor da aquisição. Agora, vocês têm que trabalhar, a partir desse momento, com essa comissão, se esse bem tem condições de continuar no patrimônio. Aplicação do valor residual. Diferente de um bem novo que você compra agora. Comprei um carro novo para a Câmara. A partir do mês que vem já fica caracterizado que eu tenho que efetuar as depreciações mensais dentro deste bem. Então, tudo que é mais de 5 anos de bens móveis, vocês têm que aplicar um valor residual. Ah, tem uma mesa lá na Câmara ou na Prefeitura que tem 200 anos. Qual que é o valor que eu coloco para isso?